uma das edições anteriores, conversamos com o vencedor nacional de oratória, Cleverson Maxwell. E agora vamos saber da experiência de Lena Souza, a vencedora mundial. A interação das pessoas depende da qualidade da comunicação estabelecida entre as pessoas envolvidas. Mas como falar em público? O que é se comunicar bem? Pessoas confundem se comunicar bem com falar bastante, por exemplo, né? Hoje em dia, então, até alguns alunos que, quando comentam assim, Lena, eu não preciso fazer teu curso, porque eu já falo bastante. Eu digo, então você precisa fazer meu curso, porque no mundo de hoje ele requer o quê? Objetividade. Falar corretamente é falar com objetividade e direto ao ponto, porque nós estamos num mundo que o tempo é vida, o tempo é dinheiro. Então as pessoas hoje que se comunicam bem, elas são extremamente objetivas. A oratória é um dom ou ela precisa ser estudada com o tempo para adquirir essa prática? É um grande paradigma da oratória. Muitos acreditam e vêm com essa crença nos meus treinamentos. Lena, eu não vou conseguir porque não é meu talento, não é meu dom, eu não nasci com esse talento. Não é? Grandes talentosos, vamos para o lado esportista, o esporte. Né, a gente vê talento do Guga, do Ronaldinho, do Neymar. São talentos que, se não fossem lapidados e com muita disciplina e treinados, não chegariam onde eles, né, não teria a vitória deles e o sucesso deles. Então, a oratória, ela serve para todos que têm o quê? Vontade, que têm disciplina e que têm muita persistência. Oratória é uma mudança de paradigma, porque oratória é um convite para sair do quê? Sair da zona de conforto. Tem uma frase que você cita bastante, não basta saber o que falar, mas como falar. Como assim? Porque às vezes eu vejo muito, Carol, pessoas gabaritadas num assunto. Você vê lá, por exemplo, às vezes até numa aula, né? O professor lá com aquele currículo invejável, você diz, meu, ele é o cara para me dar essa aula. Quando você vê a aula chata, maçante, você dorme, não tem didática, porque tem muita gente habilidosa e conhecedora do assunto. Agora, ao transmitir, então, o que eu vou falar é uma coisa, né? O que eu vou falar, eu conheço aquele assunto, mas agora como eu vou falar, como eu vou deixar atrativo? Muitas pessoas começam a falar mais rápido em algumas situações. Por que isso acontece? Tem cura? Tem cura, porque acontece pela adrenalina. Quando nós estamos na zona de conforto, sentadinho, nós não temos a sensação de sermos avaliados. Então existe o medo do fracasso, o medo do ridículo, o medo de errar. Então, por que acontece a adrenalina? Porque nós estamos expostos, nós somos o centro das atenções. E aí, com isso, nós temos uma reação fisiológica. O coração acelerado, alguns têm vermelhidão, outros têm suor nas mãos. E a tendência de quem está ansioso é falar rápido. Por quê? Porque a mente está acelerada. Então, qual é o exercício, Carol? É viver o momento. Eu sempre repito assim, uma coisa de cada vez. Também tem o caso de esquecer do que ia falar, o famoso branco. Como evitar isso? Primeiro passo, não sofrer por antecipação. A gente programa o cérebro que quando dá branco, a gente vai errar e vai travar. Então eu tenho que programar meu cérebro para uma saída. Então primeiro não é assim, ó, por exemplo, antes de uma apresentação, não pode dar branco, não pode dar branco, não pode dar branco. Já está sofrendo com o branco, então possivelmente vai dar branco. Então eu tenho que, o que é o branco? O branco é um lapso na memória, seja por uma desatenção, uma distração, ou seja pelo meu excesso de nervosismo e ansiedade. Então eu tenho o que é o ideal do branco? Primeiro é não paralisar, ter alguma saída. Eu tenho algumas saídas rápidas, que às vezes é retornar a última palavra. Por exemplo, estou falando aqui. E a missão, né, do programa Você Sabe Fazer aí digamos que dá o branco, eu volto, né? Então a missão do Você Sabe Fazer, eu retorno, eu posso usar um sinônimo, eu posso fazer alguma coisa para ganhar tempo, né? Eu posso levar uma colinha e dar uma espiada na colinha através de uma conexão de palavra-chave para ganhar tempo. Alguns exercícios que poderiam ser feitos todos os dias para ajudar a melhorar na clareza das palavras. Poderia citar alguns deles? Porque às vezes tem pessoas que querem técnicas de apresentação, mas não tem conteúdo. Então, assim, a coisa mais básica que existe é você dominar o assunto. Então, primeiro exercício, ler
sobre diversos assuntos. Você vai conseguir ter acesso a bater papo com as pessoas de diversos assuntos. O teu vocabulário vai melhorar. Então, não adianta você querer dar um show lá na frente se você não domina e não tem credibilidade no assunto. É o passo número 1, conhecer o assunto, estudar, ficar focado no assunto, né? Alguns exercícios positivos, existem exercícios de relaxamento físico, respiração diafragmática, né? Respiração para oxigenar o cérebro, exercícios de dicção e articulação, trava-línguas, isso é muito importante. Toda vez que for falar em público, eu tenho que conhecer para quem que eu vou falar. Qual é o meu público? Que maturidade que eles têm? O que eles conhecem daquele assunto? Qual a estratégia melhor que vai se encaixar com a realidade do grupo para eu ter uma coisa personalizada? Então, exercícios não só... Então, eu já tenho que ter estratégia lá quando eu vou colocar o meu trajeto da minha fala. O exercício também vocal, de trava-línguas, como eu falei, de respiração, mentalizar coisas positivas. Então, quais são as suas dicas finais para quem quer falar bem em público e tirar esse receio ou medo de falar na frente de outras pessoas? É um exercício. Então, as pessoas primeiro têm que entender que o medo da oratória, ele não é eliminado. A gente tem gestão do medo. Então, todo mundo quer procurar um curso, por exemplo, chega lá na frente, se treme inteiro e acha que é a pessoa mais incapacitada do mundo. Não é. O medo nos deixa em estado de alerta. O medo, ele é necessário, ele é um impulso necessário para quê? Para eu criar precaução. Porque excesso de autoconfiança na oratória também é um problema. Então, veja o medo como um aliado. Sempre vê com medo como um amigo, um grande aliado, que faz você estudar sobre o assunto, que faz você treinar, que faz você ter reações positivas. O medo só não pode paralisar a gente. Então eu tenho um mantra que eu faço assim, Carol, eu repito comigo assim, para mudar a minha mentalidade com relação ao medo. O medo não me domina. Então não quer dizer que eu não tenho medo. Toda vez que eu vou entrar no palco, eu tenho frio na barriga, meu coração acelera, eu tenho suor nas mãos, eu chego às vezes a ter transpiração aqui atrás, aqui nas minhas costas, mas o que eu faço? Eu aprendo primeiro o seguinte, esse medo é meu. Para a plateia, o exercício é o seguinte, eles não têm como identificar que eu tenho medo se eu não falar e não demonstrar. E para ajudar você a falar melhor ainda em público, nessa edição vamos trazer alguns vocabulários, com palavras pouco utilizadas no dia a dia. E desta forma, você aprenderá novas palavras para o seu vocabulário. É por isso que fomos até as ruas de Joinville para saber quais palavras o cidadão joinvilense tem dúvida. Mas preste bastante atenção para você conseguir responder sozinho depois. Assista agora! O que significa a palavra perdulário? Perdulário significa gastador, desapego ao dinheiro. É aquela pessoa que gasta excessivamente, esbanjador ou desperdiçador. Um exemplo de uma frase: seu irmão afirmou que você é perdulária nas compras quando vai ao shopping. Qual é o significado da palavra roubo? É uma manifestação ou expressão entusiasmo. Por exemplo, num arroubo de ternura, ele me abraçou fortemente. O que significa ufonismo? É uma espécie de otimismo nacionalista, sentimento de orgulho pelo país. Exemplo: as pessoas deveriam ser mais ufanistas no que se diz respeito ao Brasil. O que é estipêndio? Estipêndio significa salário ou pagamento por serviços prestados. Também quer dizer os honorários, remuneração, vencimentos. Por exemplo, ela fez a tarefa sem receber nenhum estipêndio. Qual é o significado da palavra insolente? Insolente é aquele que provoca reprovação ou desafia a autoridade. Por exemplo, aluno insolente que é atrevido, ou aquele que não respeita as convenções sociais ou o direito dos outros. Um exemplo de uma frase: ele era um motorista insolente. O que significa a palavra contíguo? Contíguo significa que está ao lado, junto, próximo ou é vizinho. Um exemplo: naquela casa, a sala de jantar é contígua à cozinha. Então, 5 novas palavras para o seu vocabulário no dia a dia. Lembrando novamente e veja se você as consegue respondê-las agora. Perdulário, insolente, arroubo,
ufanismo, estipêndio e contíguo. Aprenderam? Só hoje você viu 5 palavras consideradas difíceis. Se você tem alguma palavra que quer nos indicar para trazermos o significado na TV, nos envie um e-mail para contato@vocêsabefazer.com.br.